na política para enriquecer? Olha, eu acho que não. Acho que é uma temeridade pensar que a política ela tem uma visão privada, né, de enriquecimento privado. Mas não há dúvida que alguns políticos né, acabam atuando dessa forma, né? Mas no geral não, né? Hoje em dia a política ela acaba tendo essa, né, dada a conjuntura política que nós vivemos, há uma pressão muito grande sobre o político, né? Mas não dá para se dizer que todos, né, buscam essa finalidade, né, o enriquecimento ilícito. Para se discutir o tema de política no Brasil. O Brasil tem dois pilares né, que fundamentam, né, que balizam a nossa história. Um deles é o latifúndio e o outro é a escravidão, né? E nós vemos, então, um Brasil que tem uma cultura, então, em último caso, aristocrática muito grande. E isso permanece até os dias de hoje. Então, é muito comum, existem várias pesquisas nesse sentido, o pessoal da Federal do Paraná, né, o professor Ricardo Oliveira, por exemplo, é um especialista nisso, que deixa muito claro que as famílias, de fato, elas se reiteram, se reproduzem no poder. Inclusive, né, casando-se, por exemplo, né, certos grupos políticos, né, aristocracia com burocracia política, com burocracia eleitoral. Então, ou seja, de fato, há uma reprodução. E isso é um grande problema, né? Isso afeta a democracia de maneira direta, uma vez que a gente não tem uma renovação nos quadros, né? Ou seja, ser político, né, no Brasil, historicamente, e pela grande maioria do perfil dos políticos, é algo aristocrático, algo passado de pai para filho, inclusive. Qual é o perfil do eleitor brasileiro? Então, essa pergunta ela é muito difícil, porque o perfil do eleitor brasileiro é o perfil da sociedade brasileira, né? Então, se for pegar o perfil da sociedade brasileira, a gente vai ver que o eleitorado brasileiro é um eleitorado que ele tem pouca leitura, pouca reflexão política, né? Por exemplo, as classes sociais que dependem do trabalho, né? Ou seja, que trabalham formalmente, carteira assinada, em fábrica, ou seja, os operários brasileiros, né, a população fabril, tem pouco tempo para o processo de escolarização e de crítica que exige descanso, que exige a possibilidade de ler um livro, por exemplo. Se o cara trabalha das 6 da manhã às 7 da noite, segundo, né, dificilmente ele vai chegar em casa e vai, né, vai poder fazer vai se aprofundar em matemática, por exemplo, sobre a segurança pública, que inclusive é o tema mais abordado pelos políticos nas últimas eleições e nesta está se repetindo isso. Então, a informação que ele terá sobre segurança pública é uma informação veiculada nos grandes veículos de comunicação, sem nenhum tratamento crítico, né? E isso, sem dúvida, vai refletir na imagem que ele tem do político. Então, por exemplo, um político que faz propostas absurdas, mas que cative a população, falando, nós vamos perseguir, nós vamos combater, nós vamos... Né? Naturalmente, tem muito político que se veste fardado, né? Que tem aquela figura, né? de militarizado, e era enfarpado. Inclusive, tinha uns que utilizavam, inclusive, nas campanhas, né? Porque isso vai chamar atenção. Então, o eleitorado brasileiro, ele reflete o perfil do povo brasileiro, né, como um todo. Então, olha, primeiro, no caso dos vereadores, o cargo de vereador é um cargo muito curioso. Pelo menos a campanha política dos vereadores é muito, muito curiosa. Ponta Grossa tem 400 candidatos, né? Muitos deles, por exemplo, são pequenos candidatos, ou mesmo sem interesse, né, só para formar coligação, ou para formar, né, como dizem antigamente, uma chapa, né? E, naturalmente, a forma dessa pessoa atuar nos seus votos é tentar se aproximar de uma população X ou de um interesse coletivo, de um certo nicho eleitoral. Por exemplo, a questão da segurança pública, a questão da saúde. Então, recorrentemente, essas pessoas vão tentar... sou um vereador que vou lutar pela segurança pública. E acaba... vou fortalecer, por exemplo, a polícia militar. Isso ele vai falar, só que sem saber, por exemplo, que não faz parte, de fato, das atribuições dele. Mas, tanto faz, porque, no fundo, o interesse dele é um interesse publicitário mesmo. O interesse é que as pessoas percebam ele como um candidato que vai, né, dar continuidade ou vai fazer propostas segundo o que essa pessoa imagina como benefício, como interessante para a sociedade como um todo. Então, pensar um pouco, de fato, essa relação entre a qualidade dos vereadores ou a qualidade dos políticos e das suas propostas, se ela reflete, por exemplo, na qualidade dos eleitores. Eu acho que não há dúvida disso, né? Por exemplo, você vê que a política brasileira, tanto em nível nacional como municipal, o termo do debate quase nunca é técnico.
ou tampouco de uma proposta social de como nós imaginamos uma sociedade brasileira, um estado do Paraná, né? Mas sim sempre localizados em pontos muito particulares, inclusive que existem pesquisas prévias que comprovam isso, a população está interessada em segurança, nesse setor da segurança, em relação às drogas, em relação à saúde X, tal, né, tais aspectos, e ele vai fazer todo o esforço, né, se esse for o grupo, né, de eleitores que ele quer, em criar políticos ou criar um discurso que seja compatível. Se esse discurso é real ou irreal, tem pouca relevância no contexto da eleição, porque de fato o intento dele será atendido, que é ser ouvido pelas pessoas, né?